Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, para honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Espírito Santo de Deus, que a sua presença se faça no nosso meio, no nosso ambiente. Toda honra e toda glória do Senhor, para sempre, sempre. Bom dia, Meire. Bom dia, Joselma. Bom dia, Lídia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mi. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia abençoado que o Senhor nos permite ter, né? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por mais uma manhã. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Luzia. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Nós vamos estudar esse capítulo que vai nos posicionando, nos encaixando no que a gente busca. E a verdade cada dia mais vai sendo trazida no nosso coração, né? Cada dia mais, cada dia mais. Obrigada, Jesus, por tudo. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos para exaltar o nome do Senhor e glorificar o Teu nome. Reconhecer a Sua grandeza, reconhecemos a Sua soberania e a nossa total dependência do Senhor. Eu glorifico o Senhor a minha vida, esse ministério. Glorifico ao Senhor esse ministério e declaro que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir, de falar com cada uma de nós, nos trazendo a revelação do dia de hoje, o conforto, a resposta das nossas orações, o direcionamento do nosso dia para todas as decisões que nós precisamos tomar nesse dia de hoje. Entregamos nas mãos do Senhor todos os nossos medos, as nossas preocupações, toda a ansiedade, toda a dúvida, nós entregamos nas Suas mãos, Pai, em nome de Jesus, para que tudo seja governado pelo Senhor. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, todos os recursos financeiros do nosso dia de hoje, Pai. Que tudo venha das mãos do Senhor, porque tudo é o Senhor que nos dá. Nós só aceitamos, Pai, aquilo que vem do Senhor. Que a Sua vontade se faça na nossa vida de maneira poderosa. Que os nossos olhos se mantenham para o alto, para a eternidade. O nosso coração e a nossa mente são cativos de Cristo, nosso Senhor. Jesus, nós Te amamos e precisamos do Senhor todos os minutos da nossa vida. Que o nosso coração seja humilde e quebrantado como o do Senhor Jesus. Que os nossos olhos sejam bons em tudo que nós olharmos, sem julgamento. Os nossos olhos sendo bons, o nosso corpo todo é cheio de luz. Meu Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos, que o Senhor, em sua infinita bondade, misericórdia, cubra os nossos filhos da sua proteção poderosa. Apresentamos ao Senhor o nosso esposo, as esposas, que eles possam sentir a sua proteção, as suas mãos de Pai protetor. E pedimos ao Senhor para esse dia que revista-nos com uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, blindando toda a nossa mente de ataque do maligno, a couraça da justiça, blindando o nosso coração, guardando as nossas emoções, os nossos sentimentos, o cinturão da verdade, Pai, que nos mantém firmados na verdade da Tua palavra, em nome de Jesus.
As botas do Evangelho da paz, Senhor Deus, que por onde caminharmos fica marcas do Teu Evangelho, Pai. O escudo da fé, que todo dardo inflamado bata em retirada em nome de Jesus. E a espada do Espírito, Senhor Deus. Que a Tua palavra seja viva na nossa boca, como labaredas de fogo. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro e te peço, junto com todos que estão aqui nessa hora, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença gloriosa. Bom dia, Terezinha, Liliane, Benilson, Marley, Kezinha, Simone, Cleocir, Damiana, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos entrar num capítulo que é muito importante para o Novo Testamento, porque vai falar sobre liderança espiritual, estrutura da igreja, posicionamento de toda a liderança, né? O capítulo é esse capítulo 3 agora que nós vamos ler hoje, de 1 Timóteo. Então Paulo explica quais são as qualificações morais, as qualificações espirituais e as familiares necessárias para quem deseja servir como bispo, pastor, líder e diácono, né? Que o bispo, ele entra como pastor e líder, porque ele tem uma denominação ali, uma qualificação, uma liderança maior, né? O bispo, ele é pastor e líder. Ele lidera e ele também deve pastorear. E o diácono, ele é servo, líder e auxiliar em tudo que precisa. Então nós vamos ver sobre isso, porque mais do que títulos, é o caráter como exemplo. É isso que é importante na nossa vida. O caráter, o nosso caráter, é exemplo, muito mais do que título. De nada adianta um título se não tiver um caráter, uma postura diante do Senhor, uma postura verdadeira em servidão, em acolher as ovelhas quando necessário. Amém? Em nome de Jesus. Então o versículo 1 diz assim, ó. Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Obrigada, Jesus. Aqui, quando diz que deixa eu ver aqui qual que é a palavra. Quando diz aqui que o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, no versículo 2, essa palavra, ela quer dizer assim, um homem fiel, de postura com fidelidade. Que se alguém, como dizer assim, significa função que ninguém tenha nada a que culpá-lo. Ele deve ser o maior exemplo da sua igreja, o maior exemplo entre o seu povo. Então Paulo não repreende o desejo de liderar, Ele não repreende, mas ele coloca que deve ser verdadeiro, desejando um trabalho com excelência dentro da igreja, porque Deus é um Deus de ordem.
O nosso pai é um pai de excelência, então o chamado para liderar deve ser legítimo, com excelência, com honra, com amor, principalmente com exemplo, o exemplo da vida que vive. Nós devemos ser o exemplo daquilo que nós buscamos, daquilo que nós lemos. Lembra que uma vez eu falei para vocês, nós devemos viver de forma que as pessoas nos olhem e vejam o Evangelho em nós. É dessa forma que nós devemos viver. Então, o chamado para liderar é legítimo, desde que nasça do desejo de servir. Nós precisamos ter o desejo de servir e não de ser reconhecido. Se tiver invertida a ordem, tem coisa errada. Quando nós fazemos algo para o reino, nós nunca devemos desejar ser reconhecido por homens. Não, nós devemos ter o desejo de servir o reino, porque tudo que nós fazemos está na nossa intimidade com o Senhor. Nós fazemos de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com os olhos no outro que nós estamos ajudando e o nosso coração firmado, ligado ao nosso Senhor. Então, quando fala no versículo 2 que o bispo é preciso que ele seja irrepreensível, marido de uma mulher só, né? Sóbrio, modesto, hospitaleiro, pronto para ensinar. São as características essenciais que Paulo cita aqui, de postura, de posicionamento, né? Quando fala irrepreensível, que ninguém ache motivo para culpá-lo, sem acusações legítimas. Fiel, íntegro no relacionamento. Quando fala que é para ser marido, para ter uma esposa só. Temperante, ele precisa ser equilibrado emocionalmente, não pode ser uma pessoa desequilibrada, porque afinal de contas ele vai tomar conta de toda a estrutura da liderança da igreja. Ele tem que ser visto como um líder exemplar, com prudência, deve ser um homem prudente, uma mulher prudente, com humildade. Tem que ter muita humildade. Todos nós temos que ter humildade. Entende que isso nos ensina como ser humano? Nós não estamos aqui falando só de título. A palavra nos traz sobre isso, mas isso nos ensina. São as características de Cristo para servi-lo, a sua imagem, entende? Carregar Jesus com a gente é fazer com que as características dele transbordem em nós. Então, nós precisamos, assim como a liderança, nós estamos falando do bispo, ser prudente, ser humilde, aberto para acolher as pessoas, firme na palavra. O que é firme na palavra? Conhecer a palavra, tratar todos na palavra e ser capaz de instruir cada um que te procura com sabedoria. Então, a autoridade espiritual, ela sempre vai ser sustentada por um caráter equilibrado, por um coração puro, por um coração acolhedor, e não por carisma, e não fazendo diferença. Ah, esse aqui eu vou ajudar, porque esse aqui pode ajudar mais a igreja. Não, esse irmãozinho não pode ajudar, então deixa que os líderes da igreja atendam ele. Não, não é assim. Nós precisamos olhar para todos, assim como uma liderança superior precisa olhar para todos, nós também precisamos fazer isso. Porque o Senhor vigia o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe se nós estamos fazendo tudo de verdade ou se nós estamos buscando aplauso. Amém? Entendeu? É isso que a palavra nos traz. Quando a palavra nos alerta aqui no versículo 3, que não pode ser chegado a um vinho nem briguento, a palavra está alertando. Uma liderança de bispo tem que ter domínio próprio, controlar as emoções, tem que ter controle nas suas emoções, deve ser pacífico, generoso, ter um coração generoso, levar alegria para as pessoas e não fugir das pessoas. Entende? Acolher todos, sem escolher, sem distinção.
deve ser exemplo de autocontrole para o teu povo. Ser manso, desprendido materialmente. O coração, não só do bispo, mas dele principalmente, porque a Bíblia está falando dele aqui agora. Mas entenda que o nosso coração deve ser desprendido das coisas materiais. Lembra que uma vez eu falei que nós podemos ter todo o dinheiro do mundo? Ser rico não é pecado. Nunca foi. O pecado é onde está o seu coração. Nós devemos ser desprendidos das coisas materiais. Nós devemos usar os bens materiais para que a gente possa viver com conforto, viver uma vida mais tranquila, mas o nosso coração deve estar sempre em Deus, nunca nas coisas materiais. E Deus sonda o nosso coração. Então, o líder, aqui uma liderança de bispo, deve ser guiado pelo amor a Jesus. O líder guiado por paixões mundanas ou ganância compromete o nome de Cristo, mancha a igreja de Cristo. É isso que diz aqui para nós no versículo 3. O versículo 4 e 5 traz para nós que a família é o primeiro campo de prova de liderança. E é verdade. A família é o nosso primeiro ministério. A família é onde muitas mulheres se levantam em oração, em clamor a Deus para que todos conheçam o amor de Jesus. A nossa família é o nosso primeiro campo. É onde o nosso coração mais clama ao Senhor para que os nossos sejam acolhidos e recebidos por Ele. Deus está sempre de braços abertos esperando todos chegarem até Ele. Mas Ele precisa que as pessoas acessem, que o coração seja aberto. Entende? Você precisa abrir o coração para que Deus acesse, para te ajudar a ser forte, a vencer um vício, a sustentar a sua família da maneira que você deseja. Então, quem não cuida bem da casa, não tem autoridade moral para cuidar da igreja. É isso que está falando aqui a respeito do bispo, mas serve para nós, entende? Como você quer servir a igreja se você não está conseguindo nem servir a sua casa? Como você quer servir o próximo dentro da igreja se você não está conseguindo amar a todos na sua casa, servir a todos, ter empatia com todos dentro da sua casa? O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. A liderança começa dentro do nosso lar. Como exemplo, o exemplo que você dá de não discutir, de entender que você está errado, reconhecer o erro, pedir desculpa, desejar mudar, chamar a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu não sei orar, me ajuda, me ensina a orar. Pega a palavra, busca uma palavra para você naquele dia, na Bíblia, lê um versículo ou um pedacinho do capítulo, busca uma resposta. Fala, me ajuda, Espírito Santo. A nossa liderança começa no lar, com diálogo, com amor, um amor que disciplina, sabe? Aquele amor disciplinador, onde você reconhece que você errou e você disciplina o outro com amor, onde você fala, olha, o que você está fazendo não está certo. Não está certo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, meu esposo não é, meus filhos não é, mas nós buscamos todos os dias viver certo. E se a gente cai, a gente pede perdão. Então essa é a liderança. Que aqui no caso está trazendo que um bispo precisa ser exemplo dentro de casa, mas isso cabe para nós. Entende? Porque para a gente sair para a rua para fazer o bem, nós precisamos fazer o bem dentro da nossa casa também. Ser exemplo para os nossos filhos. O nosso esposo e as esposas, elas não vão adivinhar o que a gente tem se a gente não falar.
A gente precisa falar. Aprendam a falar, tá bom? Aprendam a falar. Olha, o Espírito Santo me levou completamente fora, mas eu acredito que ele está falando com alguém. Aprenda a expressar o seu dia. Meu dia não foi bom, eu tô cansado, hoje é melhor a gente só orar. Amanhã a gente conversa porque meu dia não foi muito bom. Mas não se fecha. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e para aquele que vive junto de nós. Afinal de contas, nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, tá bom? Voltando para o texto. Versículo 6 traz assim para nós que o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, porque se for, ele ficará cheio de orgulho e vai ser condenado como o diabo foi. Então, um líder deve ser maduro na fé e não imaturo, porque o imaturo ele pode ser corrompido pelo orgulho. É isso que a palavra de Deus traz, porque o diabo caiu justamente por causa disso, querer ser exaltado. Entende que todo aquele que quer ser exaltado cai, e cai feio, e entra no juízo de Deus e vira alvo fácil do diabo? Nós fazemos tudo para o Senhor. Nós devemos buscar a maturidade em Deus, no Evangelho, buscar o crescimento, maturidade espiritual, meus irmãos, é mais importante do que entusiasmo. O tempo te forma, o tempo forma líderes, o tempo forma uma liderança firme, assim como o tempo nos forja, nos molda, tá bom? Entenda isso. Em nome de Jesus. O líder não deve ter bom nome só dentro da igreja. Ele deve ter um bom nome também na sociedade. Ele deve ter uma boa reputação no seu trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, porque tudo isso confirma o seu testemunho. Como pode um bispo ser bonzinho no púlpito e fora da igreja dever para todo mundo e fazer coisas ilícitas? Não está certo, não condiz com a palavra. A palavra pede outra coisa, tá bom? O verdadeiro caráter de um bispo é comprovado fora do púlpito. A fé deve ser visível no cotidiano, no estilo de vida que ele leva. Isso também nos ensina muito, porque também serve para nós. Nós devemos ter um caráter firmado, verdadeiro, único. Os nossos princípios são inegociáveis. Se resume assim: princípio não se negocia. Princípio é inegociável. Tá bom? O versículo 8 vai falar dos diáconos agora, quando diz assim, do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora Paulo fala dos diáconos, que são servos, líderes da igreja, que também têm um papel importante. Eles devem ter respeito, devem ser homens de respeito, devem ter sinceridade no coração, em tudo que fazem, em tudo que falam, integridade financeira, principalmente. Deve ter uma vida financeira organizada, em dia. Por quê? Porque quem não tem uma vida financeira organizada é alvo fácil de Satanás.
é alvo fácil de Mamon. Então é preciso que tenha uma vida financeira organizada, qualquer liderança que serve na igreja. Porque a vida financeira desordenada traz muitas portas abertas, muitas brechas. E não tem como servir com integridade se tiver essa área da vida desordenada. Coerência. É preciso que haja coerência. É isso que pede. Os diáconos devem ter respeito e entender que não tem como ocupar um cargo de liderança assim, tendo brechas abertas, porque é alvo fácil dos demônios. E isso contamina a igreja, mas principalmente contamina a própria vida dele. Porque ele vai ser alvo fácil de ser manipulado por espíritos ali territoriais, principados, potestades, depende do nível. Se tiver brechas, é dominado e isso é muito perigoso. Então quem serve no altar deve ter o mesmo padrão de santidade de quem prega no púlpito. Entende? Deve carregar a santidade. O nível de santidade de um diácono deve ser esse. Mesmo padrão, o mesmo nível de quem prega lá em cima no púlpito. As igrejas precisam se conscientizar disso. A liderança superior ali do bispo superior, do pastor, do apóstolo, tem que ter essa consciência que quem serve no altar, quem sobe no altar, tem que estar com a vida limpa, consciência limpa, coração limpo, para que o altar não fique contaminado. Esse é o cuidado de um bispo. Nós estamos falando dele. O altar tem que estar limpo, tá bom? O ministério da fé é o evangelho revelado em Cristo. Conservando o ministério da fé, a consciência se mantém pura, tá bom? O diácono deve servir sempre com uma fé ativa e um coração limpo, sem hipocrisia, sem viver de aparência. Já vi muitos servir de aparência. Serve de aparência, mas no secreto tá cheio de brechas. Quando Deus começa a abrir os seus olhos, o Espírito Santo te revela. E o coração da gente dói, sabia? Mas nós não somos o juiz. Nós só precisamos auxiliar e ter os olhos bem abertos para que a nossa vida não seja contaminada. Por isso a palavra sempre diz vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigia e ora. Vigia e ora. O serviço prático, na prática, a servidão prática, ela deve nascer de uma fé autêntica, uma fé verdadeira, limpa. Aquilo que você fala é verdade. Como pode uma liderança te abençoar na área financeira se ela está toda quebrada? Entende que é incoerente? Não tem como você receber bênçãos da boca de quem fala o que não está vivendo. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Entende? Então, orem, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Deus prova o coração de todos antes de dar posição. E eu creio muito nisso. O caráter é o maior teste de um servo. Então Deus sempre vai provar o teu coração antes de te dar alguma posição. E é no teu secreto, tá bom?
É tudo aquilo que você faz sem buscar reconhecimento de ninguém. É toda a sua entrega. É todo o amor que você deposita no altar de Deus a serviço do reino. Focando só nas pessoas que você está ali auxiliando, ajudando a levantar, estendendo as mãos, sem olhar para os lados para saber se tem alguém vendo o que você está fazendo para ser reconhecido. É nessa hora que Deus está olhando o seu caráter. A que você está servindo? Da mesma forma, aqui a palavra de Deus fala sobre as mulheres dos diáconos. Elas devem ser sérias, não devem ser faladeiras, fofoqueiras. Devem ter um temperamento de domínio próprio. Devem ser fiéis em tudo. Paulo está falando das diaconisas aqui, né? Como Febe, por exemplo, em Romanos 16. Esposas de diáconos. O princípio é o mesmo. Respeito, domínio da língua, fidelidade. A mulher tem que ter domínio da língua. Vai falar para quê? Se não é da tua vida, não é da tua conta, não é da tua história. Só fale de alguém se for para testemunhar milagres de Deus. Senão não fala. Vai falar de alguém que não está ali para se defender? Tá dando brecha pro diabo. Não faz isso. A mulher no ministério ela é chamada para refletir firmeza e equilíbrio, edificando sempre com prudência, com verdade, com amor, com acolhimento. E não o contrário, tá? É isso que nós precisamos entender. Assim como o bispo, o diácono deve ser um exemplo na sua casa e no seu casamento, sim, deve ser exemplo igual. O mesmo padrão moral se aplica aos dois ministérios. A vida familiar é a vitrine do ministério. Fidelidade e ordem doméstica são prioridades para quem serve no altar. Porque o serviço fiel gera todo esse crescimento espiritual e traz a legítima honra sobre essa liderança. Todos olham e vê ali a imagem de Cristo, vê a presença de Cristo naquela família, na imagem de todos. Vive em Cristo, sem distorção, sem ocultação da verdade, entende? Da palavra. Então a verdadeira promoção vem do serviço. Quem é fiel no pouco é colocado no muito, sempre. Deus faz isso. O próprio Senhor se encarrega disso. Em nome de Jesus. Agora o versículo 14 vai falar de Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Quando diz assim, ó: escrevo essas coisas a vocês esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O que Paulo deixa aqui para nós? Paulo escreve para garantir ordem e estrutura na igreja, mesmo na sua ausência. É isso que ele faz. Ele define a igreja da seguinte forma: casa de Deus, lugar de comunhão e santidade. A casa de Deus é lugar de comunhão e santidade. A casa de Deus é só dentro da igreja? Não. A casa de Deus é na sua casa, é em um lugar onde você se reúne com pessoas. Você precisa entender que você carrega a essência de Cristo. Então, onde você está, ali, onde dois ou mais estão reunidos, se torna um ambiente onde Deus está. Casa de Deus, um momento de comunhão,
onde todos vivem e buscam a santidade. Entende? Buscar a santidade, viver longe do pecado, se afastar do pecado, negar o pecado. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Entende? Aquele crente, como que fala? Convertido de novo, convertido novo convertido, ele precisa de ajuda dos mais fortalecidos na fé, para que ele seja sempre lembrado do pecado. Ele está buscando a santidade, mas pode acontecer de cair? Pode, mas ele tem que ter consciência que rapidamente precisa pedir perdão. Rapidamente. Errei. A consciência veio, o Espírito Santo lembrou, olha, você errou. Então o que a gente precisa fazer? Pedir perdão. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa por essa palavra que eu falei agora. Eu não quero mais falar essa palavra. Não é mais coerente com a vida que eu estou buscando. Me perdoa. Entende? Tudo que você fizer que não condiz com o que você está buscando na presença de Deus, o Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai te corrigir. Ele vai te repreender. E com isso você vai criando domínio próprio. Você vai firmando o seu posicionamento na presença de Deus dia após dia. Entende? Fechando as brechas para que o diabo não tenha mais a que te tentar. Que não tenha mais força e poder sobre a sua vida. Então Paulo escreve aqui, definindo a igreja como casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. 3 pontos ele traz. Casa de Deus é um lugar, então, onde nós buscamos comunhão e santidade. Igreja do Deus vivo, presença real de Deus entre o povo. Coluna e firmeza da verdade é o sustento moral e espiritual da sociedade. É isso que Paulo traz para nós. Então a igreja não é um prédio só. Não é isso. É um povo que sustenta e manifesta a verdade de Deus. Isso é igreja. Não é só parede. É um povo que sustenta e manifesta a verdade de Deus. Sem distorção. A verdade da palavra. Sem distorção. Sem ocultar a verdade. Levar a verdade na sua essência. Não se esquecer que Jesus é o centro. Sempre, sempre. Jesus é o centro de tudo. E Paulo encerra esse capítulo com um hino chamado de hino cristológico, que é uma confissão de fé sobre Cristo. Confissão de fé sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim: ele se tornou ser humano, né? E foi aprovado pelo Espírito de Deus. Então, manifestado em carne, a encarnação de Jesus. Ele veio como ser humano, justificado no Espírito. O que é isso? Ressurreição. Foi visto pelos anjos, testemunho celestial. Foi anunciado entre as nações, missão universal. Olha que lindo. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro, expansão do Evangelho. Foi crido no mundo inteiro, isso é expansão no Evangelho. E foi levado para a glória, recebido na glória, onde a exaltação do nosso Senhor Jesus aconteceu. Obrigada, Jesus. A base de toda a liderança, ordem e ministério é o nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Tudo gira em torno dele. Se uma liderança busca a própria exaltação, está errado. Tudo é em volta do nosso Cristo. Tudo é em volta dele. Ele é o centro de tudo. E nós precisamos buscar ele em tudo na nossa vida. Não nos esquecer que tudo que nós vivemos é porque ele se entregou de forma voluntária naquela cruz para nos salvar, para nos dar vida, para rasgar o véu que impedia, o véu do templo que impedia que a nossa oração chegasse direto a Deus. Hoje nós podemos falar direto com Deus, nosso Pai, sempre em nome de Jesus.
Por isso nós devemos orar, meu Deus, em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso, tá bom? Nunca se esqueça do nosso posicionamento, da maneira como nós devemos nos conduzir na presença de Deus. Então, da palavra de hoje, nós levamos que o caráter, ele vem antes do cargo. É isso que nós aprendemos. O caráter vem antes do cargo que a gente vai ocupar. Porque Deus se importa mais com a nossa integridade do que com as nossas habilidades. Aqui, falando do líder, dos líderes. Deus se importa mais com a integridade do líder do que com as suas habilidades. Você entende o quanto nós estamos aprendendo, o quanto nós estamos aprendendo dia após dia na presença do Senhor em tudo? Um esposo, ele é o sacerdote do lar. O homem, ele é o sacerdote do lar. Ele é o líder daquela casa. E ele deve se comportar como líder firmado no amor de Cristo. Ele deve se preocupar em dar o melhor para sua família e ser o exemplo de tudo para os seus filhos. Proteger a esposa, acolher a esposa no momento de fraqueza. E a esposa tem o papel de liderança dela, aquilo que é lhe dada a ela fazer. Organizar a casa, cuidar das coisas da família. Muitas trabalham fora, aí existe a administração do tempo, porque trabalha fora para ajudar na casa, chega em casa, tem a parte da casa para organizar. A mulher também tem o seu papel de liderança. E o trabalho dos dois devem ser feitos com integridade, porque cada um tem as suas habilidades. Entende? Os dois devem ter integridade de diálogo, entender a necessidade um do outro. Os dois estão cansados. Nunca só um está cansado. Os dois se cansam, porque os dois trabalham. Aquela que cuida de casa trabalha o dia inteiro. Trabalha até mais do que quem trabalha fora. Porque quem cuida de casa sabe que o serviço de casa não acaba nunca. Então o sacerdote do lar, ele tem que ter esse amor de enxergar que não é fácil manter tudo em ordem. Assim como a esposa olha para o seu esposo, que é o sacerdote do lar, e vê que todo o trabalho que ele faz para trazer os recursos também não é fácil. A verdade é que nada é fácil. Tudo é difícil. A diferença é que quando nós estamos com Cristo, é mais leve. Porque nós cremos na palavra que foi dada a nós como promessa. Ser líder é servir, não importa onde. É servir. Olha só, a liderança da casa serve. A liderança da igreja serve. A liderança de um trabalho, de um lugar de trabalho onde você trabalha, serve também. Entende? Então, nós precisamos entender isso. Que nós servimos o tempo todo. Em tudo nós servimos. Nós somos servos. E nós temos que fazer tudo com amor. Com amor. Quanto mais amor nós servimos, mais paz o nosso coração vai sentir. Amém? Em nome de Jesus. Verdade, né, minha irmã? Vamos fazer. Quem sabe, né? O Senhor abre de final de semana, talvez é mais fácil, né? Ou à noite. Porque aí o casal consegue estar junto, né? Vou pensar num dia que a gente possa estar fazendo isso. Um estudo, né? Para casais, para que a gente possa estar ouvindo da palavra de Deus. É muito importante deixar o Senhor falar, porque é a palavra dele que fala. Amém? A família é o nosso ministério. Nunca se esqueça disso, tá bom? A verdadeira autoridade começa dentro da família, com o exemplo, com a servidão. Então, o sucesso público, entenda isso.
O sucesso público, o teu sucesso lá fora, servindo na igreja, nunca deve custar o fracasso da tua família. Se você está servindo demais na igreja e deixando a sua família, está errado. Se você está trabalhando demais, pensando em riquezas, e a sua família está fracassando, está errado. A família vem antes do trabalho. A sua família precisa estar alicerçada bem para que você trabalhe. Se você inverter a ordem, quebra. Não pode inverter a ordem. Deus, família, trabalho. Deus, família e trabalho. Não inverta a ordem. Então nada pode custar o fracasso da tua família. Nada. Nada. Não vale a pena. Porque aí depois conquista todas as riquezas, a família acabou, destruiu e você ficou sozinho. Vai fazer o que com as riquezas? Vai gastar tudo? Vai perder a vida? Vai servir Satanás e os demônios? Faz isso não. Não vale a pena. Os prazeres do mundo são momentâneos. Você precisa buscar viver uma vida de forma que você tenha os seus olhos voltados na vida eterna. Em nome de Jesus. Porque Deus eleva quem serve com humildade e constância. Tá bom? Em nome de Jesus. Cristo é o nosso centro. Nunca se esqueça disso. Então, toda a estrutura da igreja deve refletir o caráter e a glória do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, a sua casa deve refletir a glória e o caráter de Jesus. Tá bom? Esse capítulo, ele é o espelho da liderança. Liderança cristã madura. É isso que esse capítulo nos ensina. Paulo mostra aqui para nós que o chamado é santo. O chamado é santo. A casa é de Deus e o padrão é de Cristo. Olha como isso é forte. O chamado é santo. A casa é de Deus e o nosso padrão, o nosso exemplo é Cristo. Nós temos que buscar Cristo em tudo. Os nossos olhos devem ser como os olhos de Cristo. Olhar para o outro, olhar para o seu esposo e falar: meu Deus, abençoa ele, dê forças a ele, ele está trabalhando tanto. É um momento necessário que ele seja fortalecido pelo teu amor. E o esposo olhar para a esposa e dizer: Senhor, sustenta as forças da minha esposa. Ela é frágil. Sustenta as emoções dela, para que ela possa manter o nosso lar vivo em fé e me ajudar em tudo que eu precisar. É sobre isso. É ter amor e orar pelos seus. Não adianta você orar por 1000 pessoas na rua e não ter capacidade de orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Que reino é esse que você está servindo? Antes de subir no púlpito, antes de buscar uma liderança, o líder precisa descer aos fundamentos, ter uma vida pura, um coração servo e a casa em ordem. A casa tem que estar em ordem, tá bom? Não adianta nada ir lá fazer bonito na igreja, a tua casa está despedaçada. Teus filhos não te respeitam. Mas por que os seus filhos não te respeitam? Você deu exemplo? O exemplo vem de nós. O amor vem de nós. Se veja lá na tua infância, quando você era criança, quando você era adolescente, o que você esperava? O amor dos seus pais, não era? Ou o amor daquele que te criou? Sua avó, seu tio, ou seus pais adotivos? Nós sempre esperávamos o amor, o abraço, o acolhimento. A gente sempre esperou de alguém que quando a gente caísse, alguém estivesse lá para nos levantar e falar: poxa, ralou o joelho, vem aqui, eu vou cuidar de você.
É isso que os da nossa casa esperam de nós. O que nós esperamos lá atrás de alguém é os que quem vive na nossa casa hoje espera de nós. Então não adianta a gente ir lá levantar o da rua e não ter coragem de levantar quem está dentro da nossa casa. Não adianta nada. Deus está vendo. Então busque a presença. Clame ao Senhor. Levanta os seus braços. Clama. Suplica. Louve ao Senhor. Peça para que Ele te dê todo o direcionamento, toda a força, todo o discernimento espiritual. Amém? Para que você viva dessa forma, que você seja exemplo aonde você for. O exemplo daquele que cuida, que trabalha, que é o exemplo. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a presença do Senhor. Com essa palavra de hoje, o Espírito Santo fala no meu coração que tem uma pessoa que vai picar. Sabe o que é picar? Picar mesmo, picar assim, cigarro. Eu tô sentindo um cheiro muito forte de cigarro, muito forte. Parece que tem um cinzeiro aqui do meu lado. Vai picar o cigarro. Picadinhos. O vício sai da tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a sua queda. Era, não será mais. O Senhor te sustentará todos os dias. Em nome de Jesus. Você não precisa disso. Você precisa da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tanto que o Senhor nos ama, por tanto que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós todos os dias nesse ministério. Eu declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor. E tudo que nós estamos buscando viver é para que o nome do Senhor seja exaltado através do nosso testemunho. Meu Deus, que toda resistência da nossa vida em te obedecer caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda fortaleza, Pai, que nos traz um coração endurecido, cai por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu amor venha sobre nós de maneira poderosa e soberana. Pai, colocamos a nossa vida em suas mãos e pedimos que o Senhor, assim como um barco é guiado pelo leme, que o Senhor seja o nosso leme. Que o Senhor nos guie pelos caminhos por onde nós precisamos estar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos que a nossa vida seja conduzida por Ti, Pai, diante de todas as situações. Fortalece-nos, Espírito Santo de Deus, nos repreende quando nós fizermos algo que não agrada o coração do nosso Pai. Nos chama, Espírito Santo, nos alerta, nos exorta. Em nome de Jesus, nós te damos toda a autoridade, Espírito Santo, toda a liberdade para que o Senhor nos corrija, para que a sua presença nos repreenda, em nome de Jesus. Que nos chame a atenção a dizer: ei, isso não te pertence mais, sai daí, sai desse lugar, sai dessa vida, larga a mão disso, repreende, Espírito Santo, repreende com força.
que nós possamos ficar envergonhados na tua presença. Nós te damos essa liberdade, nós queremos viver uma vida nova em Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos conduz a caminho da vitória, da presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Que o teu poder haja em nós e através de nós. A partir de hoje, diz assim ao Senhor: Pai, eu decido mudar. Meu Deus, eu decido viver uma vida nova, uma vida diferente. Eu decido ser exemplo na minha família. Eu decido, em nome de Jesus, amar mais todos que estão à minha volta, começando pelos que estão na minha casa. Amar mais a mim mesmo. Em nome de Jesus, eu decido me amar mais. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar para amar o meu próximo, cuidar mais de mim para cuidar do meu próximo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Toda a força. Toda a força. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em seu nome eu agradeço a tua presença poderosa e gloriosa. Leva-nos para águas mais profundas, é isso que nós te pedimos. E nós te agradecemos pela tua presença gloriosa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus deu vitória. Deus deu vitória sobre a sua vida. E Ele me mostrou vitória sobre o seu vício. Coração humilde, quebrantado, tocou no meu coração. Vitória sobre a sua vida, sobre esse vício maldito, que a partir de hoje não te prende mais. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, toma posse da sua vitória. Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde. Que você esteja guardada no esconderijo do Altíssimo. Busque a presença dele. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã.